Fala pessoal, meu nome é Fernando, tô aqui para falar de UX de um jeito que pouca gente gosta de falar, de um jeito diferente de falar, mas alguém precisa falar. E deixa eu falar com você que adora fazer tantos cursos de UX, consome tantos livros, né? Tipo, tem uma prateleira de livros só de UX e tudo mais. E avisar vocês que não é o suficiente. Eu até recomendaria você diminuir a quantidade de consumo de conteúdo desta área e começa a explorar duas coisas muito importantes. Estudar também, tá? Ou consumir cursos que envolvem comportamento humano, um pouco de psicologia e negócios. E um outro eu vou falar depois, que é um pouco controverso, mas é altamente recomendado. Vamos falar um pouquinho do comportamento humano sobre os negócios. O usuário não é a ponta final ali do negócio. O usuário, ele é parte da estratégia no qual, cumprindo-se, vai atingir o objetivo do dono do negócio, do stakeholder, do demandante, seja lá quem for. Ele vai ajudar a cumprir algumas métricas ali, o usuário. Mas só que ele não é a pessoa mais importante, entendeu? A pessoa mais importante com quem você precisa ajudar a tomar melhores decisões de negócio através do seu design é para o dono do produto, o demandante por si só. E aí, para que a gente consiga fazer uma boa gestão de expectativa deste demandante, a gente precisa dissecar a demanda. E aí eu pergunto, quem tem razão sobre a demanda? O demandante? Que elaborou, né? Tipo, pensou nessa solução, porque normalmente ele já vem enviesado para a solução. O designer, ou né, a equipe que vai produzir isso, ou o usuário, que é o dono da demanda. Nenhum dos três. Quem tem razão sobre a demanda é a própria demanda. É meio estranho falar isso, mas pensa no seguinte. Quando você tem a situação ali, a demanda ali exposta, a primeira coisa que você precisa entender é o seguinte: essa demanda não está muito bem clara, nem para o próprio demandante. Ele imagina que tal solução, tal coisa vai resolver o problema dele ali, ou vai melhorar alguma métrica, seja lá o que for. Ele vem e fala, dependendo de como uma pessoa se expressa, ela pode falar, ela pode pensar A, mas ela está falando B. E aí, eu falo que é nossa função como designer, tá? É nossa função desmistificar isso, facilitar o entendimento dessa demanda para todos os envolvidos. Então, vai para a dev, para a pessoa de produto, para o próprio stakeholder, para a gente. Então, sentar, né, desbravar mais sobre a demanda por si só, ajuda a gente clarear para todo mundo o que de fato precisa ser feito ou não. E outra coisa, a demanda, o entendimento da demanda não acaba no briefing. Ela continua depois da primeira, segunda entrega sua. Por quê? O demandante vai olhar e vai falar assim, puxa, estava na minha cabeça de um jeito, mas eu estou vendo que está de outro. E aí ele vai tomar uma decisão de continuar, né, do jeito que se encontra, ou ele vai querer mudar o percurso. Então, quanto antes você conseguir entender melhor isso, né, destrinchar isso com esse stakeholder ou com esse demandante, mais fácil fica de entender o que realmente precisa ser feito, a quantidade, se vai precisar quebrar em fases ou não. Então é muito importante, antes mesmo de colocar a mão na massa. Mas para isso você precisa também entender como é que ele entende o seu trabalho. E aí, muitas vezes, o mapa do stakeholder, muitas vezes é até mais importante que o mapa de empatia do usuário. Porque sabendo o que ele entende sobre o seu trabalho, o que ele escuta, aonde ele quer chegar e tudo mais, a gente conseguir entender esses objetivos, fica mais claro para a gente poder argumentar o que precisa ser de fato entregue. E aí quando ele entende isso, quer dizer que você está dominando a gestão de expectativa dele ali. E aí você vai trabalhar para entregar, para minimamente superar essa expectativa. E isso gera um baita diferencial. E isso, poucos cursos e livros de UX falam sobre isso. Falam sobre técnica, né, atuação e tudo mais, mas agora você se comportar como uma pessoa de negócio, um designer
se comportando como uma pessoa de negócio, falando que as decisões que você vai tomar de design vai ajudar nas tomadas de decisões do negócio, ele vai te enxergar como uma pessoa realmente relevante, que vai conseguir ajudar ele a alcançar o objetivo dele, que muitas vezes é um objetivo pessoal. Então, estudem, vejam como é que, explorem e tudo mais. Eu falei de estudar, falei dessa primeira, desse primeiro item, mas a segunda recomendação que eu faço é melhor do que fazer um curso, é melhor do que estudar sobre e tudo mais. É você cair de cara fazendo freela para de UX, de UI, para clientes que não sabem para que serve isso, para áreas que você nunca dominou, que você nunca imaginou que poderia trabalhar e atuar e tudo mais, e você lidar com esse pessoal ali no tete a tete, no dia a dia, para que você melhore o seu pitch, melhore o seu storytelling, entendeu? Melhore a composição das suas entregas. Os freelas, aí particularmente, comecei no UX com freelas, e desenvolvendo ali e tudo mais, para clientes que não sabiam o que eu estava fazendo. Quando eu comecei a entender que eu precisava falar a linguagem dele, que ele entendesse, e eu precisava argumentar o que eu ia fazer ou deixar de fazer, então eu ajudava ele a tomar melhores decisões daquele produto. Já teve recomendação de não executar aquele produto naquele momento, porque ele precisava ajustar a marca dele, ajustar o brand dele, para depois trabalhar o produto, o serviço. Então, isso ajuda a gente ter um posicionamento melhor, de como a gente vai entregar valor para essas pessoas no início da demanda. E aí, na hora de executar, fica muito mais tranquilo, fica muito mais fácil, orientado a negócio e orientado a não retrabalho. Esse é o meu recadinho de hoje, espero que tenham gostado. Valeu, tamo junto.